Você falou aí de desperdício, né? E eu lembro que, se eu não me engano, o documentário foi um documentário sobre veganismo que saiu, acho que foi o Game Changer, se eu não me engano, que já tem um tempinho que saiu, né? Acho que foi em 2019, se eu não me engano. Que ele fala um pouco de como é a produção de carne. Eu sei que logo depois que saiu esse vídeo, esse documentário, estava todo mundo falando, e depois saiu um monte de gente falando, isso é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Você pode falar um pouquinho sobre o processo de produção? Como é que são os desperdícios? As pessoas falam muito, poxa, a gente precisa de muita água. Queria que você comentasse um pouco disso daqui para a gente, de fato, entender o que acontece na cadeia de produção. Que bom que a gente pode falar sobre isso, né? Ainda mais com um público que não é efetivamente o público do agro. A primeira coisa que a gente traz quando eu vou falar sobre esse assunto é todos os nossos processos de produção dentro, né? Pensando dentro de uma cadeia produtiva como a nossa da pecuária, ela exige uma complexidade de análise, né? O que é essa complexidade? São ecossistemas. Os ecossistemas, eles não funcionam sozinhos, então não adianta a gente falar, a gente gasta água, a gente emite metano, a gente usa o animal. Então, todos os momentos que eu estiver falando aqui, eu quero que quem estiver escutando a gente faça o exercício das ligações. E nós, humanos, a gente tem um péssimo hábito de querer respostas simples, respostas diretas. E é exatamente por isso que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. A gente tem análises muito pontuais e a gente não consegue ver o todo, seja dentro da empresa, seja em casa, uma discussão homem e mulher, eu não consigo enxergar o todo que está envolvido. Então, quando a gente pensa em água, que você começou citando, se a gente for parar para pensar hoje, o animal, hoje o bovino, né? Sempre que eu falar animal aqui, eu tô falando do boi, né? Ele é um animal predominantemente criado solto, no pasto. Quando eu falo solto, não em confinamento, só para todo mundo entender. Confinamento é quando o animal é submetido a uma suplementação de grãos. Hoje, 85% dos animais bovinos aqui no Brasil, mais ou menos 85%, 82%, varia mais ou menos nessa faixa, eles são criados de forma extensiva, ou seja, no pasto. Tá? Eles não recebem grãos. E desses 18, 20% que sobram, que é o complemento, quando eles vão para o confinamento, eles só vão nos 120 dias finais. Então, assim, eles também foram criados a maior parte do tempo no pasto. Então, a gente pode dizer que o Brasil... É um período de engorda, esses 120 dias? É um período de engorda, é um período de terminação que a gente chama. Então, a gente pode dizer que mesmo os animais que são criados com regime de confinamento, é só no final da cadeia da vida dele. Todo o resto é no pasto. Por que eu trouxe essa introdução? E o que antecede os 120 dias, normalmente é quanto tempo? Aí depende, mas a gente pode falar de 24 meses, a gente pode falar de 20 meses. Em geral, no Brasil, a gente tem animais sendo abatidos com 3 anos. A gente fala em meses aí, mas diminuiu. E há vários anos atrás, a gente abatia esses animais com 5 anos. Que é um animal que utiliza muito mais os recursos ambientais, porque ele fica mais tempo, mas ele precisava desse tempo inteiro para conseguir atingir o peso de abate. Então, a gente já conseguiu achatar um pouquinho, encurtar esse prazo, o que demonstra a eficiência. O que faz essa eficiência? E por que eu estou trazendo essa introdução? Quando esses animais eles são criados no pasto, eles são criados num regime onde eu preciso cuidar do solo e eu preciso promover o crescimento do pasto. São as gramíneas, é um animal herbívoro. O boi é um animal herbívoro. Ele come gramíneas. Ele é uma máquina tão potente, pensando em conversão, e aí já vou chegar na água para a gente fechar esse raciocínio, que ele consegue transformar grama, que nós humanos não temos condição de digerir, a gente não tem estômago nem intestino para digerir grama, ele consegue comer essa grama e colocar carne. Ele é uma máquina de conversão, e quando as pessoas falam, poxa, mas ele está havendo desmatamento, aonde o boi é criado, em geral, é uma área para grama, para pasto. Não é uma área que a gente estaria fazendo outra coisa. Então, quase que eu falo nessa hora, se você conseguir usar essa área que esse boi está usando para produzir comida para você, a gente tira o boi dessa área. Então, ele é uma máquina. E ele já existe, né? A gente fala ruminantes. Não sei se o quanto você está familiarizado com ruminante. Sim. Que tem os 4 estômagos. Então, ele é uma máquina mesmo de transformar essa gramínea em carne. O que acontece com essa gramínea? Ela precisa ser regada, certo? Se a gente for pensar hoje na pecuária, o que as pessoas da cidade pensam? A pecuária gasta água. Eu tenho alguém lá com um esguicho ou com uma irrigação automática para isso ser fonte de água para grama. Isso não existe na pecuária. Se eu tivesse algum produtor que depende da água de um sistema
que não natural para regar, ele quebra. Não existe isso. É água de chuva. Então a gente tem mais de 85% dessa água que pintam e bordam de que essa água para produzir carne é água de chuva, que a gente não estaria canalizando. Então, é por isso que eu falo, é tudo... Agora, é água de chuva de fato no momento que a chuva cai, ou eu crio reservatórios? Não. É água de chuva. É no momento que a chuva cai mesmo. Por isso que a gente vive tanto problema de seca. Por isso que quando tem seca, você precisa suplementar esse animal. Então, 85%? 85% é água no mundo inteiro isso, ou você está falando realidade Brasil? Os estudos hoje, eles são muito conduzidos nos Estados Unidos e alguns no Brasil. A gente tem uma variação dessa quantidade de água, mas em geral a gente pode assumir que alguns estudos dos Estados Unidos a gente traz para a realidade brasileira com otimismo, porque o Brasil é um país tropical. Então, quando a gente fala da água, a gente tem que pensar aonde eu estou, qual é a minha realidade de produção e que tipo de animal eu estou falando. Não adianta a gente falar, a gente gasta 1.000 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Em qual período? Qual é o momento? Que animal é esse? Ele é suplementado? Não é? Será que esse animal foi abatido precocemente ou não? Se eu abato ele precocemente, eu estou economizando esses recursos? Por isso que eu não gosto quando as pessoas perguntam os números absolutos e você não vem encontrar resposta. E aí o pessoal fala, a resposta do zootecnista depende. Mas depende. A produção do sul é com base nos pampas. A produção do norte é em outro bioma. A produção da Bahia é em outro bioma. O Brasil tem vários continentes dentro de um só. Então a gente precisa viver essa sazonalidade. Mas isso é questão da água. Mas você vai me dizer que não gasta água no frigorífico? Gasta água no frigorífico. Não gasta água no varejo? Óbvio que gasta. Mas a gente gasta para as outras produções também. Vamos fazer um paralelo com o hambúrguer vegano. O hambúrguer vegano é com base em grãos. Os grãos, e eu não ataco nem defendo nenhum dos lados, porque o agro, ele se complementa. Mas os grãos, eles são monoculturas. E as monoculturas, elas têm uma forma de serem cultivadas onde eu preciso daquela área para produzir aquela cultura. Não existe o que eu acabei de falar da complexidade dos ecossistemas, que são sistemas complementares. A monocultura, ela, infelizmente, ela precisa eliminar todas as outras gramíneas que existem ali para ser cultivada. Então, quando eu recebo alguém falando, e a gente tem um diálogo muito legal com veganos e vegetarianos, e é legal porque eles falam, cara, foi a primeira vez que alguém me explicou sem me xingar. Esses diálogos, eles precisam acontecer porque a gente também quer o bem do mundo. A gente não tá, pelo contrário, a gente quer tanto bem que a gente não tem final de semana. A gente trabalha domingo a domingo, porque o bicho come de domingo a domingo. Não é que nem, fechou a portinha. Não, ele tá lá comendo. Mas quando a gente vai falar de uma coisa, a gente tem que entender, e o outro lado? Poxa, será que a gente consegue equilibrar? Poxa, a monocultura, qual que é o grande problema da monocultura? Quando você colhe os grãos, você deixa o solo nu. O que é um solo nu? É um solo, eu posso dizer, sem band-aid. O band-aid, como eu falo, a grama é o band-aid do solo. Quando eu tenho esse band-aid, eu evito que eu tenha uma ação da natureza diretamente naquele solo que ficou desprotegido. É quase como um machucado sem casquinha. Ele tá muito mais exposto. Ele tá mais exposto, ele não segura carbono no solo. Então, quando a gente fala da pecuária extensiva, que é uma realidade nacional, eu tenho uma terra com band-aid. Aí falam assim, mas e se a gente eliminar a pecuária? Aí eu pergunto, quem será que vai cuidar desses pastos? Porque eles vão virar mato. E esse mato, se não consumido, ele faz com que esse carbono que está segurando no solo, ele venha para cá, que é o nosso grande problema de aquecimento. E no Brasil hoje existe um desequilíbrio? Qual a análise que você faz em relação ao agro no Brasil, assim? Tem alguém que está desequilibrando essa balança? Em relação a cultivo, você Em diz? relação ao cultivo, em relação a gente ter pastos, porque quando a gente escuta falar a respeito especificamente da criação de gado, a gente tá falando assim, poxa, mas tá gastando um monte de água, mas poxa, tá ocupando espaço onde poderia estar sendo cultivado outras coisas. A gente escuta esse tipo de coisa, né? Existe alguma coisa? Existe algo que embase isso falando realmente tá desequilibrado? Vou falar com a maior transparência. O que desequilibra o agro? A mesma coisa que desequilibra qualquer outra área, os amadores. E eles existem. E eles são numerosos e muitas vezes eles não fazem porque eles querem fazer. Eles fazem porque eles não sabem fazer de outro jeito. Muitos dos nossos animais no Brasil, apesar da gente falar muito em latifúndios, em pecuarista, muitos dos nossos animais, eu não vou falar em percentual para não trazer um número errado, mas a maioria, em algumas regiões, por exemplo, o sul, vem de propriedades que tem até 50 animais. O que um cara que tem até 50 animais, que vive daquilo,
sabe de cultivo, de proteção do solo, de área de proteção permanente. Muitas vezes ele não sabe. Então, a gente parte por um processo educacional, que a gente julga, mas não dá a ferramenta. Então, nem todos as queimadas que a gente enxerga são de um... Aliás, eu posso garantir, pecuarista responsável que cuida do solo é a mesma coisa que eu falar. Você vai colocar água no tanque do seu carro? Como é que o cara que vive do solo vai queimar o solo? Então, quem faz isso em geral? Quem não tem conhecimento, quem sobrevive daquilo e muitas vezes, preciso fazer um acero aqui, preciso abrir uma área para fazer uma cerca, taca fogo. Que são os pequenos. E eu não tô dizendo que os pequenos fazem isso. A gente tem os conhecimentos dos pequenos, em muitos casos, e nós temos os amadores, que sim, são grileiros, são pessoas que estão mal intencionadas, são as pessoas que querem ganhar aquela área e depois ir para outra, ir para outra, ir para outra. Eles não entendem aquela propriedade como principal ativo. Não se preocupam com a sustentabilidade, né? E mais do que a sustentabilidade, com o quanto que a gente pode trazer uma consciência regenerativa, porque quando a gente tá falando muito... Isso custa, né? Eles não fazem porque isso custa. Com certeza, isso custa. Quanto custa para você manter um solo saudável? Às vezes é muito mais fácil, o boi comeu tudo que tinha aqui. Deixa eu ir pro pasto do lado. Próximo. Tá grátis pra você. Exato. E a gente isso é comprovado cientificamente de que quando eu tenho o pastejo rotacionado, ou seja, esse boi vem daqui pra cá, pra cá, pra cá, e eu dou esse ciclo pra esse solo se recuperar, eu uso muito menos área e eu tenho muito mais disponibilidade de pasto para esse boi comer. Então, além do que, é mais inteligente. É regenerativo, e aí a grande diferença entre o regenerativo e a sustentabilidade sustenta. Ela mantém aquilo que já está feito. O regenerativo, que é um dos grandes potenciais da pecuária no Brasil, eu recupero aquilo que já está ferrado. Então, eu tenho o potencial de ver um solo que já está completamente pobre em termos de nutrientes, e eu consigo, com o animal, com o pastejo, com a matéria orgânica que esse animal vai gerar, porque ele come e ele defeca, com o pastejo, com o pisoteio, aquela matéria orgânica volta para o solo. Se eu tiro o boi, que muitos ativistas falam, a gente tem que acabar com todos os bois, 200 milhões de animais no Brasil, não sei o que, é um absurdo. Se a gente tira esses animais, vai começar a acontecer o que aconteceu nas savanas. O que aconteceu? Você desertificou porque você interrompeu um ciclo. Se eu não tenho pasto, se eu não tenho área verde, eu não tenho o ciclo da água acontecendo, não tem evaporação, eu desertifico. Então, vários cientistas já trazem esses levantamentos, principalmente na África, de que aonde eu cultivo com responsabilidade, tecnologia e conhecimento, eu recupero a área. Aonde eu não cultivo, aquilo desertifica. O Brasil é um dos países que mais consome carne no mundo, né? A gente deve estar aí top 10 tranquilamente, né? Olha, isso mudou um pouquinho no último ano. Eu não tenho os números atualizados. Por conta da pandemia, elasticidade de renda, a gente teve uma disponibilidade menor de carne. Mas a gente está entre os primeiros. A gente teve uma redução, que essa redução, ela é per capita, mas não necessariamente, pensando no mundo, absoluta. Porque tem mais pessoas acessando carne bovina. A gente viu a China, né? Por que nossa carne aumentou de preço? Porque a gente teve metade do rebanho de porco da China sendo dizimado por conta da peste suína africana. Isso fez com que a gente tivesse mais pessoas comendo carne no mundo. Não necessariamente a gente diminuiu o consumo absoluto. O per capita sim, porque a gente tem muita gente fazendo conta comendo ovo no lugar de carne por conta da crise da pandemia.